boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a esse domingo de Dia dos Pais. Hoje a gente vai fazer essa live com as minhas queridas Priscila, Andréa e Gelisa Diniz. Boa noite, Fátima, seja muito bem-vinda. Andréa já chegou e a gente vai falar sobre voz. Todas essas minhas convidadas, mais do que super especiais, já fizeram classe de voz comigo. E aí a gente vai contar sobre como foi a experiência delas, o que mudou para elas e como está a vida delas agora, depois de ter feito a classe de voz. O que mudou para elas, né? Então, o que mais é possível? A Gelisa já está aqui. Deixa eu... Boa noite, Raquel. Oi, Rafa, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Oi, Gê. Boa noite, querida. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Gostosinho Que estar aqui hoje. Nossa, que delícia. delícia! Eu vou pedir para a Andréia e a Priscila pedirem para participar da live. Oi, Maria. Oi, Pri. A Pri chegou. Seja bem-vinda, todos bem-vindos. Priscila, boa noite. Oi, Rafa, boa noite. Que domingo frio! Domingo de Dia dos Pais, frio. Hoje. Imagina aí, Para né? todo lado. A Andréia já pediu. Deixa eu ver se eu acho a Andréia aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo adicionar. Ah, já temos aqui. Aceitar a Andréia. A Pri também. A Pri também. Como vai ficar quentinha essa live? Cheia de mulheres lindas e escolhudas! Eba! Que delícia! Não acredito! Uhul! Yes! Oi, cadê a Donata? Cadê a Donata, Eu tô gente? aqui, Pri! Só tá a voz. Eu tô vendo a Gelisa, a Andréia e você tá Black Hole. Mas eu tô me vendo. Eu não sei se tá todo mundo me vendo, mas eu estou me vendo. Eu vejo todas e todas Ai, que estão bom que lindíssimas. Eu também só vejo a Gelisa, a Pri e eu. Como pode melhorar isso, gente? Como pode melhorar? Mas eu tô aqui, gente. Tô Se aqui. esconde não, pô. Gente, aí, tá friozinho onde vocês estão? Me conta. Bem friozinho. A Por Raquel aqui colocou tá bem Curitiba frio. 11. Curitiba 11. Que delícia, aqui tá 8. Nossa, 8. Nossa, Poços de Caldas tá mais frio que Curitiba. Manhã 4, na madrugada de segunda. Uau! Bora logo pra Curitiba! Quem mais vai para Curitiba? Quem mais vai para Curitiba? Vou contar para todo mundo, então, sexta, sábado e domingo da próxima semana, 15, 16 e 17, a gente tem uma classe de voz certa para você em Curitiba. E aí, essas lindas vieram compartilhar com vocês, né? Assim, o que mudou, né? Como está a vida de vocês depois de ter feito a classe de voz certa para você, né? O que está diferente? Como você se percebe, né? Essa é uma classe que muda muito quando a gente tem a disposição de aparecer, quando a gente tem a disposição, é uma disposição de aparecer para a gente mesmo. A gente se descobre mais, a gente olha para partes nossas que a gente não estava tão disposta a olhar antes, ou tinha um desconforto muito grande em receber muitas vezes uma potência, né? Ou algo, né, que estava ali limitando, né, a gente ter a nossa própria voz. Então,
para mim, a mudança, já contei várias vezes em várias lives aqui, né? Assim, para mim foi muito grandiosa a mudança que eu tive na classe de voz com relação ao meu negócio. O meu negócio, de fato, meio nasceu depois que eu fiz uma classe de voz, né? E aí, depois que eu virei CF, depois na renovação do CF também, tudo mudou, né? Tudo foi mudando muito numa profundidade comigo mesma, né? Eu fui trazendo mais de mim cada vez mais. Quanto mais eu uso essas ferramentas de voz, mais eu tenho mais de mim mesma. Mas eu queria saber de vocês, né? Como foi para você? Gelisa fez a classe de voz em Goiânia, foi em outubro de 2024, né, 24. Gê? Quase um ano já. Olha Quase só. um ano já. Uau! E a Andréia e a Priscila fizeram juntas em junho do ano agora, do ano passado não, agora. Parece que já tem muito tempo, mas Parece que tem muito tempo, tem mas foi no Rio um de mês e Janeiro que pouquinho. elas fizeram. Oi, André, desculpa. Não, é isso mesmo, tem um mês e foi final de junho. Final de junho. É. E as mudanças, elas continuam, né? Elas parte já foi, mas elas continuam. A Gabi também fez a classe, mas a Gabi, deixa eu ver se ela tá por aqui, pediu para participar. Acho que ela não vai conseguir participar. Ela tá na casa do pai, parece. É isso, exatamente. Ela está aqui assistindo. Ah, Gabi, se você quiser entrar, só mandar o convite, querida, tá bom? Essa parte do tempo, né? Hã? Essa parte do tempo da gente estar falando, né? A Pri falou, a Andréia também, que parece que tem muito tempo. A gente vai para um nível de presença com a gente mesmo, né? Eu falei outro dia com a Donata, cada dia é como se eu estivesse falando para mim mesma. Eu me tenho ainda mais. Eu me tenho ainda mais, né? E quando a gente fez a classe em outubro, em Goiânia, a gente marcou essa classe no início de julho para acontecer em Palmas. Aí de Palmas a gente deslocou para Goiânia, porque foi um lugar que teve um espaço diferente para a gente criar lá também, né? E a classe terminou em outubro, mas a gente continua o tempo inteiro recebendo da classe a cada dia. É incrível, Gê. E eu vou mais além, assim, falando de mim, é como se eu não me reconhecesse antes. É como se a classe trouxesse uma presença do meu ser para mim que não existia antes. É como se eu estivesse vivendo, flutuando por aí, de repente, pá, cheguei. Agora eu tô aqui e deixa aqui, eu tô aqui comandando as coisas, vem junto comigo. Aí eu, ok, olha, quem veio participar aqui. Fala, oi, gente. Oiê! Gracinha. Eu percebo a mesma coisa. O que eu falei que parece que tem muito tempo, é porque a nossa noção de tempo e espaço, ela muda muito, né? E a presença realmente, assim, o nosso dia, parece que a gente faz muito mais coisas. Eu faço muito mais coisas durante o dia e no meu negócio. Então, assim, eu estou conseguindo colocar energia em todas as áreas da minha vida, fluindo mesmo. Não preciso pensar nisso. Ela simplesmente, a energia está ali e está indo. E isso que a Pri falou, eu também percebo, que é quem era eu antes, quem sou eu agora, e eu percebo que essa energia ela não está caindo. E às vezes a gente faz alguma classe, a energia sobe, depois ela, né? E eu já percebi isso em algumas classes, mas essa classe, é até legal a Gelisa trazer isso, que ela já tem um ano de classe, mas eu percebo que a energia ela está subindo ainda. Ela ainda está crescendo. E essa parte da presença, né, que a gente está falando da gente se ter cada dia mais, ela surge, para mim, em primeiro lugar, foi com os exercícios práticos que a gente vai muito além, por exemplo, com os fluxos de energia. Então, assim, o conceito de fluxo de energia, a gente aprende sim lá na classe ou fundamento. Mas a aplicabilidade
e da forma que a gente começa a estar presente com a aplicação no nosso dia a dia, assim, a gente já falou em outros momentos, né? Não é porque terapias integrativas ou área da saúde mental, enfim, é para qualquer negócio. Eu não tenho só meu negócio de Axis, eu tenho outros negócios que não são de Axis e todos os negócios tiveram uma expansão e um movimento dessa energia da forma que a Andréa está falando. Hoje aqui, amanhã está aqui, depois está aqui. Então, é só uma crescente que se torna o fluxo do dia de hoje para esse fluxo de energia que a gente vai poder gerir e fazer de fato com que isso venha para nós novamente. Então, estar na classe com a Donata em outubro não só trouxe para mim uma abertura dessa perspectiva de como começar a pegar essas ferramentas bem práticas de Axis e colocar para mim dentro de cada um desses projetos, dessas criações que nós temos. E quando a gente está falando de criação, né, às vezes as pessoas fogem um pouco. Como é que é esse negócio de criação dentro de Axis, né? E hoje eu vi algo que você cria a partir daquilo que você traz à existência, o que não existiu antes. Então, quando a gente foi para Goiânia fazer a voz, foi esse lugar de estar nesse momento de constância que a Donata escolhe e a gentileza, a generosidade que ela tem em nos receber para criar o movimento da classe, ele é muito único. Eu sou uma pessoa, hoje de 46 anos, que eu estou no espectro de autismo leve, e eu só tive consciência disso com 40, 41 anos, 5 anos atrás, por exemplo. Mas o que eu recebi de espaço, ela falou agora do empoderamento também das nossas potências, né? Dentro da classe, é como se tivesse hoje 80% do que eu sou dentro desse aspecto voltado para a minha própria energia de crescimento, sem nenhum julgamento mais de mim. E eu tinha muito lugar de julgamento que eles eram totalmente escondidos. Então, trazer a nossa voz, a nossa expressão do nosso ser, né? A encarnação do ser, que é a conexão que foi no Rio, né? As meninas podem falar mais disso. É esse lugar da gente, sim, se dar este momento da classe, não pelos benefícios que ela vai trazer a renovação lá né, para a BF, todas as coisas que a gente já sabe dentro de Axis. Não, gente, é para a vida, para o nosso viver. Então, eu não tenho palavras para agradecer e me aguarde que eu estou chegando em Curitiba. Ah, que demais! Que mais é possível? Incrível! Assim, a Gelisa trouxe uma coisa sobre julgamento, né? Isso é uma coisa também que para mim mudou muito quando eu fiz, né? A partir do momento que eu fiz a classe de voz, para mim, porque assim, a gente entra num estado de permissão com a gente mesmo, a base da classe são os 5 elementos da intimidade, né? O primeiro dia, basicamente, a gente trabalha numa profundidade, assim, incrível, uma super profundidade, os 5 elementos da intimidade, com a gente mesmo. E aí, quando a gente tem esses 5 elementos da intimidade, para mim, os julgamentos sobre mim mesmo, os julgamentos de uma forma geral sobre mim mesmo e para os outros, eles desapareceram, assim. Eu hoje me percebo num espaço tão de permissão das escolhas dos outros, da minha escolha, que assim, julgamento não faz mais parte do meu mundo, né? Eu queria perceber, assim, saber de vocês como é que é isso. Vocês percebem mudança com relação a julgamento? Vocês percebem... O que vocês percebem sobre julgamento? Na verdade, comentando, ainda acrescentando o que eu tinha falado antes, né, seguindo na mesma linha de raciocínio, como o ser meio que veio para tomar conta, a gente não interrompe tanto ele, e eu acho que é por isso que consegue seguir esse fluxo, sabe, mais crescente, porque não tem aquele outro ser que estava aqui atrapalhando, né? E isso em relação ao julgamento também, e principalmente, porque ele não se julga, ele é pura permissão, né? Então, quando ele entra nesse espaço da permissão, a gente fala, uau, hoje eu estava muito reflexiva por relação ao meu pai, né? Que hoje é Dia dos Pais,
E aí eu estava pensando sobre isso e me veio, uau, o quanto que a maior parte dos problemas que eu tive com ele, na verdade, foi falta de permissão dele ser quem ele era. E hoje, trabalhando com a consciência, né, a classe da voz trouxe isso para mim, assim, de uma forma quando que eu me olho, e aí a autopermissão, né, o autojulgamento, ele quase que evaporou. Eu consigo perceber ele, sabe? Eu vejo ali, eu falo, a antiga Priscila faria assim, pensaria assado. Mas eu entrei num espaço de perceber e não reagir em relação a isso. Eu acho que em grande parte se deve a você. Porque a sua gentileza não é qualquer pessoa que eu permitiria, né, do jeito que eu estava antes, que atravessasse a barreira que eu tenho, que eu colocava, né, em mim. Por perceber muito, ser muito psíquica e às vezes ficar muito reativa às coisas e às pessoas, porque eu percebo como elas estão, o que elas são, o que elas estão pensando, e aí eu criava uma barreira. Então, para poder chegar até mim, a pessoa tem que, sabe, ter um jeitinho assim, especial, carinhoso. E você teve isso, a sua gentileza de chegar, a sua voz, e ao mesmo tempo a assertividade no ponto, indo lá, com aquela conexão que sabe direitinho onde tem que ir, mas vai assim, sabe? E aí eu falei assim, uau, que especial. Então, assim, hoje, quando eu olho para mim, eu falo assim, uau, né? Por que ela não foi a primeira classe que eu fiz? Eu quero complementar também o que aquelas meninas falaram. Para mim foi uma virada de chave, eu já falei isso com a Donata, muito grande, dos 5 elementos da intimidade, comigo, né? Porque o quanto que às vezes a gente é esses 5 elementos da intimidade com os outros, mas não somos eles com a gente. Depois, Donata, você até passa os 5 elementos, que teve uma pessoa aqui que perguntou. Eu vou falar já sobre isso. E o que mais impactou para mim da classe é que hoje eu posso falar que eu sou. Eu sou. O que você é, André? Eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu encarnei assim. Puf, eu acoplei de uma forma e eu estou assim num estado de gratidão tão grande a Donata e as meninas também, a todos que estavam lá, porque o espaço que foi criado acolhedor, onde a Donata, ela, que nem a Pri falou, ela é certeira, ela vai e, assim, é mágico, é mágico. Então, assim, o que eu posso falar? Façam, ou então não façam. Ah, mas é assim, gente. Qual é o grau de mudança que está exposto, né? Porque a precisão é cirúrgica e doce, sutil, meiga, delicada, gentil. Mas é a permissão mesmo, quanto que você está em permissão da mudança mesmo. E foi assim, foi surpreendente para mim, porque eu já tinha me inscrito na classe do ABC com a Grace, em São Paulo, e tipo, um pouquinho antes, a Donata anunciou a classe no Rio, e na hora que ela anunciou, mas assim, sabe uma coisa assim que eu não tinha dúvida que era essa classe? E eu falei, não, é essa classe. E eu assim, não, mas eu já me inscrevi naquela, a mente. Não, já me inscrevi naquela. Não, é essa classe. O ser mesmo, né? Falava para mim, é ali que a gente vai se encontrar, é ali que a gente vai realmente... porque o que eu perguntei, eu até falei com a Donata, uma pergunta que eu fiz durante 30 dias foi: como eu posso ser quem eu verdadeiramente sou, com total facilidade por toda a eternidade? E eu fiz essa pergunta 30 dias. Então, assim, quando a classe apareceu, a energia era dessa pergunta. E aí eu me surpreendi, porque realmente eu falo que eu sou, porque eu estou nesse espaço de conexão comigo. Então, está muito mais fácil perceber situações onde eu não me respeitava, que eu
não está sendo inegociável, isso para mim é inegociável, me respeitar é inegociável para mim. E se alguém não tiver a mesma comigo, eu só escolho que essas pessoas não estejam mais no meu campo. Só isso, eu não vou atacar, não preciso reagir, mas eu só escolho. Então, E é muito gratidão, incrível gratidão. isso que você está dizendo, Andréia, porque quando a gente tem esse espaço de honra, né, que é esse respeito que você está dizendo com você mesma, isso tem isso tão forte no seu mundo, isso é tão empoderado no seu mundo, que as pessoas que não são isso com você, elas desaparecem da sua vida. Elas sabe assim, não tem mais espaço para isso na sua vida. E aí não dá mais match, sabe essa coisa? Não dá mais match, porque você não permite mais isso e a pessoa simplesmente vai procurar outra pessoa para não ser gentil, né? Então é muito interessante. Quando a gente escolhe gentileza, quando a gente escolhe um mundo de gentileza, né? Que para mim, gentileza são os 5 elementos da intimidade, né? Ser gentil são todos os elementos em conjunto, né? E aí, quando a gente escolhe isso é tão. A gente não tem nenhuma barreira, né? Acho que tem essa coisa da barreira também, que a classe de voz ela desmonta as nossas barreiras, né? E todas as barreiras, né? Todas as barreiras, Não né? tem espaço para isso. Desmancha. É quase uma atração magnética, exatamente, Raquel, sabe? É uma coisa que. Sabe, as barreiras vão por água abaixo, a gente não resiste e reage mais a nada. E quando a gente faz isso, a gente recebe muito mais, porque a gente tem muito menos resistência no nosso mundo, que a gente não tem barreira levantada, né? Então o nosso receber aumenta enormemente, né? Tem uma pergunta lá atrás que eu vou responder agora, meninas, tá? Tem uma pergunta lá atrás se essa classe pode ser feita online. Essa classe só pode ser feita presencial, tá bom? Porque ela é uma classe que tem muito experiencial, tá? É uma classe de axis diferentes das demais. Ela tem sim um manual que é maravilhoso, só que não é sobre a leitura do manual essa classe. Essa classe você recebe o manual. Só que a gente trabalha exercícios práticos na classe. Então, porque como é esse processo da gente ser no corpo, né? É um processo de encarnação do ser no corpo. Como acontece isso no processo da classe? O facilitador, né? Eu estar presente com você, né? Percebendo, porque todos nós, gente, todos nós temos resistência em ser aqui nessa realidade, em trazer o nosso ser, trazer a nossa potência, trazer todas as nossas capacidades. Não é só você que está assistindo a live que tem isso, todos nós temos isso, né? E o processo da classe é a gente deixar de resistir, porque os lugares onde a gente não quer aparecer, a gente está deixando de ser nesses lugares. Gente, eu vou colocar de uma forma que acho que para as pessoas entenderem. Gente, a classe é totalmente dinâmica. Depois da parte teórica, assim, que ela passa, das facilitações para limpar o campo, a gente pega, levanta e vai para a prática. Em pezinho, assim, com duplinha. E aí a Donata está aqui do ladinho, percebendo a energia e facilitando a gente, mostrando o que a gente está se enganando, que a gente está tentando enganar o outro. Aí a gente olha assim e fala, E aí, a partir daí, a gente percebe na prática, sabe? É muito mais fácil, porque a gente tá ali, ela tá falando, olha só o que você tá fazendo, não sei o que lá. Aí você tá ali fazendo, como dizer que não tá fazendo? Você fala assim, uau! Então, na prática, a gente tem uma percepção dos fluxos de energia que a Gelisa estava falando no início. A gente faz exercícios e a gente percebe, a gente fala assim, uau! Sabe, é uau atrás de uau. Assim. E aí tem isso que a Priscila tá dizendo, que assim, por que acontece? Quando a gente tá dissonante, né? Quando a gente tá num discurso de ser alguma coisa, mas na prática a gente tá sendo outra, que é isso que ela tá dizendo,
Eu presente com você, eu vou lá e faço uma pergunta para você se perceber nesse espaço onde você não está congruente com aquilo que você está falando. Né? Você não está sendo congruente com aquilo que você gostaria de estar aparecendo ali, mostrando ali. O seu discurso está diferente, a sua expressão está diferente, o seu fluxo energético está diferente daquilo que você gostaria. Só que isso a gente faz de uma forma inconsciente. E aí, quando eu tô lá presente com vocês, que eu falo, e aí eu faço uma pergunta sobre a dinâmica que está acontecendo, você se torna consciente de coisas que talvez você não tivesse escolhendo estar consciente. E aí o exercício traz isso assim. Então, quando a gente experiencia, a mudança ela é instantânea. Não é teórica a mudança, ela é instantânea, ela acontece ali na facilitação mesmo, ela acontece. E a mudança acontece ali, naquele segundo, né? Então, é essa dinâmica da classe. Então, a classe não dá para ser online. Essa classe, ela só é presencial mesmo, tá bom? E para quem está aqui não sabe, a classe de voz certa para você, ela se tornou pré-requisito para renovação da licença de barras, tá bom? Então, você pode renovar a sua licença de barras com uma classe de 3 dias de voz certa para você, tá? E a Fátima perguntou também quais são os 5 elementos da intimidade. Os 5 elementos da intimidade são vulnerabilidade, permissão, honra, gratidão e confiança. Confiança! Tá? Esses são os 5 elementos da intimidade. Que a gente aprende isso no fundamento também. Só que na classe de voz, ela é muito profundo. Muito profundo. Porque a gente precisa ter esses 5 elementos da intimidade com a gente mesmo. Para a gente ser, né? Que é isso que a Andrea trouxe, né? Para a gente trazer o nosso ser, a gente precisa se honrar, a gente precisa ser vulnerável com a gente mesmo primeiro. E a comunhão, né, Donata? Comunhão. Então, quando a gente tem... pode não, falar, a gente querida. está em separação. Sim. Senão a gente está em separação, exatamente, né? Senão a gente está em separação. E aí, quando a gente tem, então, a gente se honrar, a gente ser vulnerável com a gente mesmo, né? A gente confiar que a gente vai ser quem a gente é de fato. Não tentar ser alguém diferente de quem a gente é. Confiar que a gente vai ser quem a gente é, né? Ter permissão com você mesmo, que também é uma chave bem interessante, né? E ser grata por quem você é. Ter gratidão por você mesmo. Tá? Então, quando a gente tem, só de falar dos 5 elementos, olha a energia da live como já mudou. Já muda. Só de falar sobre eles, né? Eu estava lembrando da nossa classe, a gente ficou o primeiro dia todinho falando dos 5 elementos. Foi. E foi muito interessante na classe de vocês, como cada pergunta do processo individual de vocês, eles estavam totalmente ligados ao elemento que a gente estava tratando. Sim. Né? Veio vindo as questões de vocês pessoais, né? E a gente foi facilitando aquilo. E elas estavam totalmente ressonantes com o elemento que a gente estava tratando naquele momento, que a gente estava falando naquele momento, né? Foi muito linda. A classe do Rio foi... Nossa, foi um presente aquela classe do Rio. Como eu posso ser tão sofrida? E a facilitação, Donata, a tua facilitação, ela é muito especial, tá? Gratidão, querida. Muito mesmo, faz muita diferença, porque o manual, ele traz muitas ferramentas, tem toda a parte prática. Agora, suas facilitações realmente, elas fazem muita diferença. Você traz uma energia de limpar aquilo com muita intenção. E muda a energia do espaço inteiro. Então, reverbera para todas a classe. Isso. Foi muito mágico. Eu falo que é intenção e intensidade em todas as camadas. Não fica nem faísca, porque até o fagulho da faísca ela tira.
Sim. Eu queria acrescentar essa questão da cidade, né? A gente está com uma agenda de várias cidades, e foi interessante quando a Andrea falou, né, que ela já estava inscrita para o ABC, e aí veio a energia da classe, né, e mudou a direção ali. Quando a gente percebe isso, é tão incrível. Eu também estava inscrita numa classe agora no início, no dia 5 de setembro, e aí fiquei, né, olhando e fazendo perguntas. Quando veio essa energia de Curitiba, não sei que dia que a gente conversou, acho que foi terça ou quarta, né, Dô? E aí eu Foi. desliguei o telefone, olhei para aquele negócio, eu falei, tipo assim, é como se a classe não me deixasse. Eu falei, ok, então tá bom, então é o que se requer, né? E vai ter classe agora no início de setembro, bem pertinho aqui em São Paulo. Mas, assim, essa coisa da gente seguir aquilo que está sendo mostrado para a gente, é a gente entrar nesse nível de permissão com a gente mesmo para receber mais esses implementos da entidade. Então, Muito é muito interessante. incrível. E é interessante isso que você está dizendo, Gê. Realmente a classe de Curitiba, ela tem uma energia muito intensa, sabe? Ela tem uma energia todas as classes têm uma energia muito particular, É né? muito individual, né? Individual, Muito singular, legal. exato, é. E a classe de Curitiba, ela tem uma intensidade bem interessante mesmo, assim, bem... Que mais é possível? Eu tô animadíssima, Bora, animadíssima. bora, bora. E a Paty Cancian está dizendo para levar a classe para Balneário Camboriú. Entre em contato comigo, Paty, tá bom? Me manda uma mensagem. Você pode achar na minha bio o meu WhatsApp, ou você pode me mandar uma mensagem aqui no Instagram No mesmo. direct, no E a Instagram. gente se fala, tá bom? Eu tô disposta a ir para o Brasil inteiro. Então, será um prazer. E fora Pro dele mundo. também. E fora dele também. Fora dele também. Olha, preveja esse fora Universo, tá do me leve. ouvindo? O que mais é possível. Ai, obrigada, Mari, querida. E a gente tem Salvador em novembro. A Mari tá aqui, que é a host de Salvador. A Raquel tá aqui também, que é a host de Curitiba. A host de Curitiba é a Raquel Axis Acupuntura. Se você estiver interessado na classe de Curitiba, você pode procurar a Raquel que está aqui. A Raquel Axis Acupuntura é a host de Curitiba. A Pri também, você pode procurar a Pri para falar sobre a classe de Curitiba, pode procurar a Gelisa. Estamos todas aqui para vocês. Disponíveis e dispostas a contribuir com o que for necessário e requerido. Exato. A Raquel... Curitiba, acho que é São José dos Campos, é isso? São José dos Campos é 5, 6 e 7 de setembro. O que mais é possível? E aí eu queria perguntar uma outra coisa para vocês, assim. Como a nossa disposição de aparecer, a nossa disposição de trazer o nosso ser, ela está muito relacionado a negócio, está muito relacionado a receber mais dinheiro, né? Porque a nossa disposição de aparecer como a gente é como ser, a gente se abre para receber mais. E aí os fluxos de dinheiro, eles tendem a crescer e aumentar. Quando a gente tem essa disposição, o nosso negócio cresce, né? E o nosso fluxo de dinheiro cresce também. E aí eu queria perguntar para vocês como é que tá isso? Como é que vocês percebem o negócio de vocês? Como é que vocês percebem? As meninas até faz menos tempo, Gelisa faz um pouco mais. O que vocês podem falar sobre isso? Bom, Vocês querem começar? Eu vou falar só um instantinho. Eu percebo que tudo que está vindo de criação, tudo que está vindo de ideias, que eu tô não é para agora. Uhum. Não é para agora que eu digo assim, não é instantâneo. Uhum. É como se eu estivesse colocando energia numa bola de energia, Uhum. e que essa bola estivesse crescendo, Uhum. e que essa bola ela vai crescer mais. Então, eu não estou preocupada agora, não estou olhando para o resultado. Uhum. Isso está sendo muito gostoso, porque eu não estou me prendendo ao resultado. Que é fenomenal, né, Andréa? Isso é fenomenal. Não querer atingir um resultado Mas o que meu alvo é expansão. Uhum.
Então, eu percebo que se eu estou escolhendo algo que está expandindo, é o que eu estou escolhendo, o resultado, ele vai vir, mas, tipo, eu não estou preocupada com isso agora, sabe? Eu não estou no foco disso agora. Yes. Que Mas mais está vindo muita coisa, mas está vindo muita coisa. Convites, e convites, e convites, e mais convites, e coisas aparecendo. Muita coisa mesmo. que demais. E é assim, e aí eu só queria reconhecer uma coisa sobre isso, né? O quanto você está criando um futuro, Andréa? Muito. E que É eu isso. estava na classe, eu falava que eu não estava criando para o futuro. Uhum. E eu acho que eu não estava mesmo. E mudou demais isso agora. Porque agora é como se eu estivesse dando um passo em alguma direção. Eu não sei para onde, mas eu sei que é para frente. Uhum. É muito mágico isso, né? E eu percebo o seu movimento, você agora vai fazer uma palestra, e eu falo assim, uau, cara, Andréia, assim, no dia seguinte, tipo, as aulas acabaram no domingo, segunda-feira ela já estava num movimento, eu falei assim, uau, que máximo, foi uma viradona, assim, para a Andréia, foi Foi, muito lindo. foi uma viradona mesmo, Pri. Muito boa mesmo. Gratidão aí. Gente, eu percebo muito em mim essa energia que você está comentando sobre ser para o futuro, né? E aí eu percebo isso e eu me coloco num outro lugar do tipo, não estou em pânico com o presente. Porque eu percebo essa energia do crescimento, mas antes a outra Priscila falaria o quê? Falaria assim, tá, tudo bem, mas eu estou vivendo agora, eu preciso de dinheiro agora, eu preciso da minha conta. Nanana. E eu entrei no espaço de muito mais calma em relação a isso, em virar e pensar, falei assim, ok, eu confio que vai dar tudo certo e que esse futuro, eu percebo a sensação, assim, é quase que tátil. Eu consigo perceber um futuro muito maior do que eu imaginei já algum dia, sabe? Eu olho para frente e falo assim, uau, que mágico. E é essa energia que eu estou colocando agora, que eu estou vendo, que eu estou conseguindo perceber, de me permitir ser eu, de não ficar me comparando tanto com o outro, de pegar e falar assim, deixa, sabe, deixa eu ser eu sou feliz assim, e permitir eu ser feliz sendo quem eu sou, sem Uhum. julgamento, que era uma coisa que antes eu tinha bastante dificuldade em fazer, e eu entrei num espaço de falar assim, essa aqui sou eu, essa aqui é a minha energia. Então, quando eu entro nos meus fluxos, eu viro e peço, olha assim, as pessoas que vão ser contribuição para mim e que a minha energia vai ser contribuição, né? Chama elas, traz elas para mim. Porque eu comecei a me amar de um jeito Uhum. que eu Ah, acho que a alegria, o dinheiro, sabe? Isso tudo é uma consequência de ser quem eu tô sendo. Então, eu venho percebendo isso, assim, pessoas me procurando, pessoas que eu jamais ia perceber, sabe? Alguns CEPs, assim, que nem moram no Rio, nem tem tanto contato, me indicando, olha, fulano de tal falou para entrar em contato com você, deu seu número. E eu falo assim, uau, que lindo, sabe? Eba! Então, Parabéns! o dinheiro tá sendo uma consequência que ainda não é uma consequência, mas eu percebo isso que a André tá falando, sabe? É uma sementinha que eu tô plantando ali, e isso é muito mágico de perceber acontecendo, assim, de ter essa percepção de que fala assim, uau, sabe? Tá chegando. Vocês duas, vocês fizeram a classe tem 40 dias, né? Então é uma coisa de estar criando o futuro mesmo, né? E eu percebo as duas num movimento diferente com o negócio do que estava antes, né? Percebo a Pri dando mais classes de barras, percebo a Pri mais conectada, percebo, né? E a Andrea super dando um monte de classe de processo corporal, né? Várias Fazendo coisas. lives. Live, exato, criando um monte de conteúdo para o Instagram, aparecendo de um jeito lindo, falando, né, com 5 elementos da intimidade com ela mesma, usando o fluxo de energia para falar, né, quando grava. Então, percebo vocês, né, assim, é isso, vocês estão criando um futuro, né? Estão criando um futuro. gratidão. É, quando isso vai Gratidão, se Beth. atualizar. E você, Gê? Alguém até colocou assim, falando, né, que o meu negócio precisa melhorar para prosperar, alguma coisa assim. E eu quero aproveitar essa energia que ela trouxe.
Porque, assim, o nosso negócio está intrinsecamente ligado com o nosso melhorar de nós mesmas. Então, essa parte que as meninas trouxeram, né? De que tem 2 meses e que a gente está percebendo, no dia seguinte a gente só sai da classe nesse, né, espaço de realmente ir lá e agir, mas não é só aquela coisa de agora estou colocando a minha cara para ser vista. Não, é a energia de algo que fica diferente, e aí não é que a gente não está se mostrando, ou não, mas eu estou me mostrando, não. Mas é o jeito que, a maneira que você traz isso, por isso que eu quis falar dos fluxos de energia, né? E eu não recebi isso em nenhuma outra classe de artes, como eu recebi da voz certa para você, a maneira de Donata também. Que é o que as meninas, não é a questão do manual, não é a questão dos exercícios práticos, né? E essa movimentação para que a gente possa ter essa palavra, né? Prosperar da forma que a gente está falando, financeiramente também, porque uma consequência dessas ações, é algo que simplesmente vem dentro da classe, o que está ali, tipo aquela pedra no sapato que a gente não está enxergando, e é como se, né, sapatinho de Cinderela colocado lá, você vai ser a Cinderela. Não, ao contrário, a Donata vai lá e tira o sapatinho, só que a pedra some, a pedra desaparece, né? E não só isso, né? Tem algumas coisas que aconteceram dentro do meu processo, que é bem individual também, e de alguns negócios que eu já vinha também colocando muita energia. Então, não era questão da ação, mas não era só a ação, é a energia também que a gente muda nessa possibilidade de passar pela classe e receber da classe. Então, exponencialmente, falei que tem, né, 10 meses praticamente que eu passei pela classe, e olhando para os 10 meses de tudo que foi criado em termos de classes, né, eu renovei minha licença de barras, recebi convites para fazer viagens para afastar barra com outros facilitadores. Então, tem muitos outros negócios, né, que estão surgindo e que é parte daquela Gelisa que eu não estava recebendo, porque eu nem estava reconhecendo que, de fato, eu era a potência daquele tamanhozinho assim, que não, era gigante. Mas eu não me recebia dessa forma. Então, essa possibilidade, né, da expansão dos nossos negócios, o negócio da Donata triplicou, quadriplicou, sei lá, em um ano também. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos 5 elementos da intimidade, uma coisa que mudou muito para mim foi os 10%, a conta de honra que eu chamo, né? Os meus 10% e os 10% do meu negócio. E isso aumenta para a gente também consideravelmente essa questão da permissão, da confiança, porque você está se honrando primeiro, você está se recebendo primeiro. Então, o numerário e a possibilidade de tudo que vem a partir da escolha também dos fluxos de criação, de dinheiro, de entrada que você está escolhendo, tudo isso a gente trouxe dentro da classe. A Donata olhou para cada cantinho escuro que a gente, né, não abre ali, porque às vezes a gente está sozinho, vai ser muito desconfortável. Ou então pontos cegos também, que no meu caso eram vários pontos cegos, né? E fiquei lá 1 ano procrastinando fazer a primeira edição do meu próprio livro, que é um livro que super contribui hoje, porque tem muita coisa do que eu aprendi com Axis, e lá eu falo a minha maneira. Então, assim, eu só tenho a agradecer e falar, cara, se você não escolher essa classe, tá tudo bem, vai lá e continua a sua vida. Agora, se você escolher essa classe, se prepara, porque a sua vida vai mudar consideravelmente para muito mais diversão. E quem é que escolhe diversão? Então, bora brincar. Eu falo, vamos magicar, porque tá ali, tá disponível, né? Exato, tá disponível. E assim, a vida fica tão leve e divertida quando a gente traz o nosso ser mesmo, né? É de um outro lugar a vida, né? De uma outra perspectiva quando a gente está sendo, né? Sendo mesmo, né? Isso que a Andrea está dizendo, eu sou, hoje eu sou, yes, é isso, né? A gente passa a ser, porque essa coisa do aparecer, a gente se esconde da gente mesmo, gente. A gente se esconde, a gente tem um monte de cantos escuros e que a gente não quer aparecer para a gente mesmo.
Então, por que precisa trabalhar os 5 elementos da intimidade? Para a gente olhar para esses cantos escuros nosso primeiro, né? É desconfortável a gente querer aparecer para a gente mesmo, porque a gente é muito mais potente, a gente é muito mais capaz, a gente escolhe, todos Ó, nós a escolhemos. Mariane colocou aqui, ó, que deixa para escolher depois. Quem deixa para escolher depois, recebe depois também. Eu só quis dar essa pausa. Mari, você está totalmente congruente. É isso aí. Quem escolhe depois também recebe depois. Então, você quer ficar você quer ser o primeiro da fila, ou você quer ir lá para a fila para ser o último da fila? É sobre isso. E aí, quando a gente, né, tem esses, os 5 elementos da intimidade, a gente traz mais da gente. E daí a vida fica diferente mesmo, porque a gente começa de fato a criar a nossa vida. Quando a gente está sendo no nosso corpinho, né? Quando a gente. É como se a gente encarnasse, né? Se a gente encarnasse totalmente no corpo depois dessa classe. Então, e aí, o que é mágico também é a inclusão do corpo na nossa vida, né? O quanto a gente, de fato, honra o nosso corpo. O nosso corpo faz parte dessa encarnação, né? Então, a classe traz essa coisa, né, do corpo também, né? Da honra ao corpo, da expressão do corpo, né? Da gentileza com o corpo, da gratidão pelo nosso corpo. Então, é o ser no corpo. Então, isso é, uau, o que mais é possível? E aí, quando a gente tem isso, quando a gente está disposto a aparecer para a gente está disposto a aparecer para o mundo. Né? A gente está disposto a aparecer para o mundo. Eu, antes, né, até falei, eu fiz uma live com a Raquel e com a Rafa semana passada, e aí eu me dei conta na própria live mesmo, o quanto, assim, eu estava disposta a aparecer para meia dúzia de pessoas antes de eu fazer a classe de voz. É como se eu fosse privada, né? Eu podia ser eu mesma só para as pessoas mais íntimas, mais próximas de mim e tal. E aí teve uma pessoa que fez uma pergunta e falou: nossa, e aí você não seria esse presente que você é para as outras pessoas, porque estava sendo só para aquela meia dúzia de pessoas, e eu não estaria mudando o mundo se eu não tivesse disposta a aparecer, né? E você que está assistindo aqui, né? O quanto você está disposto a ser para meia dúzia de pessoas que, se você fosse você e aparecesse, quanto você ia mudar o mundo, quanto você ia mudar a sua realidade à sua volta, quanto você ia mudar essa realidade. Quando, né? Porque a nossa disposição de aparecer muda o mundo, gente. Muda Quando a a nossa gente volta. muda, a gente muda tudo à nossa volta, né? Exato, porque a gente está sendo mais. Gente, e é Então, tão a mais Raquel está fácil. dizendo aqui, eu era CF há 5 anos, mas ainda não era vista. Exatamente. Eu já era CF há muito tempo. E olha que ela gravava vídeo, ela fazia live, Então, assim, essa questão do serviço que a gente está falando é muito mais da parte interna, ou seja, você trazer o seu próprio ser para fora. Porque a gente começa a brilhar, né? É isso, né? E aí é diferente, porque realmente o que a Raquel falou, né, dessa atração magnética. Porque agora você tem um espaço que você mesmo não preenchia em você. A minha sensação hoje é essa, tá? De estar comigo de uma forma tão inteira. A gente até brincou outro dia, né? Que a minha companhia me basta, lembra? Exato. E aí o resto que vier, né? Tá acrescentando. E isso é o maior presente que eu recebi da classe de voz a partir do momento que eu me coloquei dentro da classe, com esse espaço que a Donata falou, de realmente a gente poder ser o que a gente é no mundo sem nenhum ponto de vista, sem preocupar com A, B, C, essa meia dúzia que a gente era restrito, né? E não trazia para o resto dos 94% que a gente pode ser. Muito disso também, né, Gilisa? É o que a Donata fala, a classe toda, é o se incluir. Então, se incluir, exato. A gente está incluindo o negócio, a gente está incluindo os clientes, a gente está incluindo a família, a gente está incluindo os relacionamentos. E às vezes, Andréia, a gente tem uma falsa ilusão de inclusão da gente. Que não é real. Que ela não é real.
Não é Porque real. o se incluir, ele vai permear por esses lugares todos dos 5 elementos da intimidade. É essa E a delicadeza, essa comunhão, gentileza e que a a Donata traz. comunhão, quando a gente realmente está em comunhão, não tem separação. Como é que você vai tentar? Como é que você vai? Você não precisa se incluir, porque já está. Isso. Não, gente, Exato. e quando é que a gente se muito legal. inclui, que a gente está ali, tudo fica mais fácil. A gente aparece mais, a gente brilha mais, a gente é visto, se torna mais magnético. E aquelas pequenas coisas que antes incomodavam, aquelas pessoas, aquelas situações, elas perdem a força. Porque a gente olha para aquilo, a gente vê quanto aquilo é tão pequeno que a gente já fala assim, e segue, sabe? É tão incrível perceber isso. Que fala assim, antes, onde a gente via um problema, hoje a gente olha e fala assim, isso não é um problema, por que eu achava que isso era um problema? E segue, e aquilo continua ali parado. Parar, A gente não ressoa com aquilo. não vai É te bem parar. isso. É isso. Exato, essa é uma outra chave, né, gente? É assim, a gente não se para mais. Ninguém nos para e nem a gente mesmo se para depois disso, né? A gente não se permite se parar mais, né? E aí a gente tem o vento do mundo nas nossas costas, né? Quando a gente não se para e não permite que ninguém nos pare, né? Só vai. Só vai. Total flow. Total, exato, total flow. Aí é muito gostoso. É muito gostoso, né? A Raquel tá dizendo, vejo vocês falando com muita fluidez. Imagino que se deva à classe. Porque a gente está sendo, né? É sobre isso. A gente está sendo. Gente, Raquel, a minha primeira live é essa, tá? Eu não, Que linda! Você tá brincando! Juro! Porque eu faço muito vídeo, né? Eu tenho facilidade de fazer vídeo. Na verdade, eu fiz uma live uma vez sozinha, de tipo assim, 20 minutos. Aí eu falei assim, meu Deus, socorro! E aí eu falei assim, não é difícil fazer isso, as pessoas vão entrando, eu não sei o que fazer. E aí isso ficou meio stand-by. Aí eu tô no processo. No processo, eu até comentei em classe isso. Eu falei assim, live ainda, estou precisando trabalhar. E aí eu virei e falei assim, quer saber? Eu sei fazer isso, eu vou fazer isso. E eu nem vou comentar, eu tinha isso na cabeça também, que é para as meninas não ficarem assim, não, deixa que vamos ajudar a Priscila. Eu falei assim, não, vai dar certo, porque eu sei o que você fazer. E tá aí, maravilhosa! Isso aí. Primeira de muitas. Primeira de muitas, exatamente. O que mais é possível? Que mais é possível? Bora continuar a fazer várias lives, Várias né, lives, é Isabel? isso aí, mas é o plano. Eu falei, eu preciso perder a virgindade. Aí eu falei, vamos lá. Veio o convite, Com a gentileza de Donata, olha só, essa Mas virgindade que foi embora. Que bom que foi com a gente, Pri. Que bom que foi com a Donata. Foi gentil, foi bom pra você. Pra mim foi gostoso. Ai, meu Deus! A Pri tá ótima mesmo, também acho, Mari. A Pri tá ótima. Gente, vocês são lindas. Arrasando, total. Mas é isso, não, eu falei assim, é isso, escolho, porque eu vou estar descontraída, eu vou ver assim, é isso, vai ser fácil, vai ser fácil. Porque sabe quando a gente às vezes precisa desse empurrãozinho do vento, pegar o ventinho, vem cá, filho, para poder ir, para poder começar a fazer as minhas lives. Eu olho para a Andréia e falo assim, eu escolho começar a fazer isso. É muito O universo bom. trabalha comigo, o divertido. universo faz, manda um convite desse. Fica Usa a divertido, é ferramenta muito da classe de divertido. voz. Fica presente com o desconforto de fazer live. É. Fica presente. O desconforto não é maior que você. Fica presente, vai lá e se joga, Pri. Se joga. Isso, o plano foi esse. Aí quando eu vi, esse convite ele não foi à toa, ele foi uma demanda. Exato. Que me trouxe aqui. Eu falei, é isso que eu preciso, vamos lá. E falando nesse desconforto, de ficar no desconforto, a gente tem alguma degustação lá. O que é que vai acontecer mesmo terça, Du? Terça-feira. Já que tem gente aqui namorando a classe, né? Tem um monte de gente aqui namorando a classe. Terça-feira eu vou dar uma intro de voz que chama E se sua voz fosse um presente? Tá num preço bem bacana. Sim.
precinho, as minhas intros costumam ter um valor um pouco maior. Eu falei, não, escolho fazer uma intro num valor bacana. E assim, essa classe eu já dei umas 2 vezes, e se sua voz fosse um presente, ela é uau! E o preço da classe é um presente, O preço não é um preço, não tem custo ali. Esse valor que você colocou é um presente, então o que mais é possível? O que mais é possível? Só dizendo. Então, e amanhã também. Amanhã, para você que trabalha com terapia, trabalha, né, trabalha como terapeuta, amanhã eu vou dar um encontro gratuito para as pessoas também usando as ferramentas de voz, tá bom? Para você ter acesso ao link do Zoom, precisa entrar no meu grupo protagonista, tá? E eu vou contribuir com ferramentas de voz para o seu negócio de terapias, tá? E Tendo a sua voz. segunda-feira mágica. Que horas? Exato. Quarta-feira temos o quê começando? Hã? Quarta-feira temos o quê começando? E quarta-feira Clube temos do o Livro! Clube do Din, 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 din. Din, saindo das dívidas com alegria, que começa quarta-feira. Também o link está na minha bio. O valor acho que ela está perguntando do valor da classe e se sua voz fosse um presente, é R$85. Tá bom? Eu não costumo dar intro nesse valor, tá imperdível mesmo. Gente, Que e mais o clube tem valor de repetição também, né? Quem já fez clube com a Donata paga um valorzinho mais simbólico do que o valor pela primeira vez. Então venham para os próximos, está sempre pagando um valor mais simbólico. Exato. Quantos Exatamente. presentes? Que mais é possível? Acho que é isso. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa, alguma mudança pela qual vocês perceberam que a gente não fez perguntas aqui? Eu gostaria de reforçar os fluxos de energia que eu tenho usado para tudo, para tudo. Ótimo. Quando eu vou entrar na live, eu pergunto que fluxo de energia se requer aqui, corpo, vamos ser o fluxo, e atendimentos o tempo todo, assim, situações na minha vida, no dia a dia. Eu sempre, agora, eu estou muito presente com o fluxo que eu estou sendo. Muito bom. Isso é muito mais, né? Hoje eu fiz fluxo com o meu gato. Ele tava me azucrinando as ideias, eu tentando escrever. Ele, miau, 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 miau. Aí eu parei assim, aí eu olhei pra cara dele e falei assim, você fluxo com você. Cara, não deu 2 segundos, ele pegou e foi embora. Yes! Essa coisa do fluxo de energia, para quem está nos assistindo, o que acontece é que nós somos os fluxos de energia. Mas a gente fica muito sobre o efeito do fluxo que os outros estão sendo. A gente resiste e reage muito aos outros fluxos de energia, né? E na classe de 3 dias de voz, a gente tem um exercício experiencial com os fluxos de energia. E daí a gente vai para outro lugar com os fluxos, né? Porque a gente pega de verdade, sabe, ali, né? O lugar onde você resiste ao fluxo, o lugar onde você tem mais facilidade, daí você se empodera mais do fluxo que você tem facilidade. Então, a grande diferença aqui é a gente não ficar sobre o efeito dos fluxos, né? E a gente usar os fluxos de uma forma consciente mesmo. Que fluxo eu posso ser aqui? E se eu puder, se tem uma pessoa que está carente, que está querendo minha atenção, o que eu posso fazer com essa pessoa que tá, o gato miando, 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 o gato miando, 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 miando. Que fluxo que eu posso ser com o gato aqui? O que ele requer de mim? Né? E aí você muda a energia e você tem mais facilidade na sua vida, né? Então você vai entrar para fazer uma live. Né, Donata? Hã? Presença. Presença, exato. Aliás, o que a classe de voz traz de presença, né? Ah, meu Deus, presença, né? Presença na vida, presença na criação da sua vida, presença. Ai, é muito incrível, gente. Com isso aumenta totalmente nosso comprometimento com a gente mesma e de um lugar muito mais consciente, né? Eu acho que por aí.
Estou muito feliz com a minha escolha e muito grata, Donata. Ah, querida, gratidão. Foi a sua a transformação de todas vocês e da Gabi também, que a Gabi não está aqui na live, mas a transformação de vocês na classe de voz, assim, eu falo que é um presente assistir de camarote a transformação que cada uma de vocês passa na classe, assim, é uma coisa linda de ver. Me dá um prazer enorme, sabe? Eu recebo isso da classe. E a nossa gratidão por ver você falar da classe, sendo a energia da classe, trazendo a gente para a nossa comunhão, de novo, é o espaço que a Andrea falou, né, dessa parte da comunhão, e às vezes as pessoas não conseguem palpar muito essa coisa do ser com o corpo, mas quando a gente recebe isso de Axis e compreende que sim, é muito mais honroso, a palavra que veio para mim agora é essa, honroso a gente se permitir, é o presente que a classe é com essa presença que você falou, então. Então, eu resumo em comunhão, presença e infinitas possibilidades com quem você é de verdade. Que incrível, Gratidão, Lu. gratidão, Gratidão, meninas, vocês. também. Estão perguntando aqui sobre a live de segunda. A Raquel colocou aí acima o link da bio da Donata e o chat, do grupo do chat da Donata principal. Sobe um pouquinho o chat do que você acha aí, o link que a Raquel colocou. Na qualquer minha um dos bio, grupos- gente, na minha bio tem Tá lá. o link do meu grupo para você receber o link para fazer o gratuito amanhã, tá? Na minha bio também tem o link para inscrição para intro de terça-feira. Terça-feira. E que é E se sua voz fosse um presente. E na minha bio também tem o link para o Clube Saindo das Dívidas com Alegria, que começa na quarta-feira. E para Mas todas qualquer as coisa, classes. gente, você pergunta pra gente que a gente ajuda você a achar. Exato. Exatamente. E para todas as classes. classes, exato. A minha bio está atualizada. E aí, uma outra coisa, a doutora Fátima está dizendo assim, escolho muito fazer essa classe, Donata, vai ser um prazer receber você, Fátima. O que eu gostaria de falar para vocês também, assim, eu tenho uma agenda já, né? Então, eu tenho agora, né? Então, sexta, sábado e domingo dessa semana, eu vou estar em Curitiba, dia 15, 16 e 17. E daí, dia 5, 6 e 7 de setembro, eu vou para São José dos Campos. E aí, eu vou dar um fundamento dia 18, 19, 20 e 21 em Campo Grande. E depois, em outubro, se eu não me engano, é 18, 19 e 20, eu vou para Porto Alegre. Vou dar uma classe de voz em Porto Alegre. Nessa data mesmo. E aí, em novembro, eu vou para Salvador. Salvador! Salvador, 7, 8 e 9 de novembro, eu vou para Salvador. E aí, no final de semana seguinte, que é perto, acho que é 15, 16 e 17, eu vou para Goiânia. Vou dar outra classe de voz em Goiânia. E aí, dia 5, 6 e 7, se eu não me engano, de dezembro, tem uma classe de voz aqui em São Paulo. Paulo! Yes! Então, eu já Gente, ela tenho fez o todas dever de essas casa agendas. bonitinho, sabe tudo. Ei, decorei! Yes! E aí, o que eu queria dizer para vocês, assim, Presença total. presença total. E a Mari de Salvador, ela foi maravilhosa, que ela disse assim, se deixa para escolher depois, recebe depois. Exato. É sobre Adorei isso. isso, adorei É sobre isso. Mas o que é possível, gente? Eu já tenho essa agenda de voz. As classes já estão inscritas no site do Axis. Então, o que vocês podem começar, se vocês têm questão com relação ao dinheiro, ao valor da classe, tá? Você pode começar a pagar parcelado antecipadamente as classes. Sabe? Então, se compromete, escolhe a classe agora, começa a receber da classe agora. E vai parcelando até a data da classe, você pode parcelar a classe. Você vai fazendo o depósito, a gente tem o comprovante de depósito, a gente registra tudo no site do Axis
e você já começa a receber da classe. Tem muitos relatos de pessoas que escolhem a classe e já começam a mudar com relação ao negócio, dinheiro, à sua disposição, as coisas mudam, a energia muda. Então, você pode fazer um parcelamento antecipado. O Axis não permite depois, mas antes pode. Tá bom? E a Elizabeth colocou, ó, viaja para ir na classe e se diverte. É isso, Elizabeth! É isso. Gratidão! Exatamente isso. O que mais é possível? A Maísa, que está perguntando aqui quando que você vem para o Rio, ela fez classe de barras comigo agora sexta-feira. Eba! Quando você vai para o Rio? Eu acho uma boa ideia. Tem um monte de gente perguntando, né, Andréia? Eu não sei se para a Andréia também tem, mas tem um monte de gente falando comigo, e aí, porque aí agora eu comecei a ser a falante do Donato, né? Eu falei assim, gente, mas a voz para lá, voz para cá. Bora que bora, bora que bora, para Rio de Janeiro. Convite. Quando a gente vai criar uma outra classe de voz no Rio? Quando? Foi ótimo. Isso me dá. Yes! Quando vai ser a nossa próxima classe de voz? O que mais é possível? Balneários do Camboriú, quem falou, pode chamar a Donata, pode chamar a gente, Rio, quem quer uma nova data para o Rio, em que outros lugares do planeta Terra estão ali requerendo exatamente esta classe, com essa linda facilitadora, e o que mais é possível, gente? O que mais é possível, que a gente nunca considerou. Uhul! Bora lá, corpinhos, bora lá, corpinhos! Gratidão a vocês são incríveis. Eu fico muito orgulhosa e feliz de ver vocês nessa criação, como vocês estão criando mais a diferença que vocês são no mundo. E assim, eu me sinto muito honrada e orgulhosa do lugar, o espaço onde vocês estão criando a vida de vocês, e vocês de fato estão sendo líderes e fazendo a diferença, sabe? Então, o que mais é possível? Para todas nós e para você também. Gratidão. Meninas, adorei. Um beijo enorme para vocês. Vai ficar gravado. Vocês que estavam aqui. Você quer falar? Estão me perguntando aqui se vai ficar gravado já. Vai ficar gravado. Vai ficar gravada. Live linda. Obrigada, Alana. Salvador. Tem mais gente de Salvador entrando aqui também. Beijo. Beijo para vocês. Beijo, gratidão, meninas. Obrigada, Alana, a todos que participaram. Beijo enorme em vocês. Beijo. Tchau, tchau.